Você já ouviu falar que investir é o caminho para a liberdade e riqueza, certo? Mas o que ninguém te conta é que por trás desse sonho existe um lado sombrio que pode destruir não só as suas finanças, mas também a sua paz mental. Hoje eu vou abrir os olhos para quem acha que o mundo dos investimentos é só glamour e crescimento. Prepare-se para descobrir as verdades assustadoras que os grandes investidores muitas vezes escondem de você. E acredite, não saber disso pode te custar muito mais do que dinheiro. Estudos mostram que quem foca apenas em juntar dinheiro entra em um ciclo de insatisfação sem fim, a chamada armadilha hedônica, que ocorre porque o padrão de vida se ajusta aos ganhos. E o prazer momentâneo de juntar mais dinheiro desaparece no mesmo tempo em que novos aportes foram feitos. Então o padrão de vida está sempre crescendo, levando à necessidade de acumular ainda mais. Eu sei que todos nós, ao começar a investir, temos como meta melhorar o nosso estilo de vida. Mas eu te pergunto, será que essa meta realmente é atingível ou é apenas uma ilusão? Para quem está começando a investir, pode ser tentador fazer do dinheiro o seu objetivo final, pois é algo concreto e mensurável. Porém, isso leva a várias armadilhas. Por exemplo, quem foca só em acumular dinheiro, por acumular, pode perder de vista o propósito por trás dele. Dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Sem um objetivo claro, como aposentadoria, liberdade de tempo ou a realização de sonhos, o ato de investir vira algo mecânico e desgastante, aumentando a insatisfação, mesmo com ganhos crescentes na corretora. O que ninguém fala é que existem consequências psicológicas. Pessoas que só perseguem a riqueza financeira frequentemente relatam altos níveis de estresse, ansiedade e até isolamento social, porque deixam de investir em outros aspectos importantes da vida, como relacionamento, saúde e aprendizado. O perigo de olhar só para o dinheiro está em perder a visão holística da vida, porque um plano financeiro bem-sucedido vai além de números. Ele considera valores, família, espiritualidade e também os sonhos pessoais. O estoicismo, assim como outras filosofias que promovem o desapego ao dinheiro, oferecem insights valiosos sobre como equilibrar a busca pela riqueza com uma vida plena. Essa filosofia ensina que o verdadeiro bem-estar vem de dentro, da capacidade de viver em harmonia com os nossos valores e virtudes, em vez de depender de fatores externos como a riqueza. Os estoicos como Sêneca e Epiteto enfatizavam que o dinheiro é um recurso neutro. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, mas nunca deve ser o motor principal de nossas decisões. Já a Bíblia, que é o nosso manual de vida, também ensina que o dinheiro não pode ser o nosso objetivo final. Ela fala claramente sobre isso em vários textos, como em Mateus 6:24, onde Jesus diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." O dinheiro, quando colocado no centro da nossa vida, vira um ídolo que consome os nossos pensamentos e deixa um vazio no coração que só Deus pode preencher. Além de muitos criarem uma obsessão por dinheiro, uma verdade que passa batida aos olhos, principalmente dos iniciantes, é que ninguém enriquece investindo. Essa afirmação pode até parecer polêmica, mas ela carrega uma verdade importante. O enriquecimento rápido raramente acontece apenas com os rendimentos dos seus investimentos, principalmente se você quer se aposentar em menos de 20 anos. Vamos analisar essa ideia com base nos dados. Investimentos de longo prazo dependem do tempo para maximizar os efeitos dos juros compostos. Por exemplo, se você investir R$10.000 com retorno médio anual de 10%, levará cerca de 7,2 anos para dobrar esse valor pela regra dos 72. No entanto, em períodos curtos como 10 ou 15 anos, o montante acumulado será muito menor em comparação a quem investe por 30 ou 40 anos. Ou seja, quem começa tarde ou deseja usufruir desses rendimentos cedo, não tem tempo suficiente para que os juros compostos se tornem realmente poderosos. Ninguém fala isso abertamente, mas para viver de dividendos é necessário um capital muito grande. Por exemplo, se você deseja uma renda mensal de R$5.000 e tem uma carteira com dividend yield médio de 5% ao ano, descontando a inflação, você precisará de pelo menos 1,2 milhão
de reais investidos. Construir esse patrimônio exclusivamente com rendimentos é quase impossível em prazos curtos, como 10 ou 20 anos sem grandes aportes. Mesmo investidores famosos como Warren Buffett começaram a ver o efeito transformador dos juros compostos apenas depois de 40 anos de investimentos consistentes, e nem todos querem ficar 40 anos aportando dinheiro sem usufruir. Você precisa saber que as pessoas que enriquecem jovens geralmente não fazem apenas investindo, mas sim combinando altos aportes e com uma renda ativa relevante. Empreendedores e profissionais de alta renda costumam usar os seus ganhos para aportar grandes quantias em investimentos todos os meses. Já quem é pobre e depende apenas de um salário baixo ou médio, precisa priorizar o aumento de renda ativa antes de tentar acumular riquezas por meio dos investimentos. Essa obsessão por encontrar o melhor investimento muitas vezes te levam a tomar decisões furadas, como fazer day trade. É estatisticamente melhor investir consistentemente em lugares seguros, como fundos de índice ou ETFs, e aumentar os aportes sempre que possível, do que achar que você vai ser mais inteligente que todo o mercado e ter um rendimento extraordinário em um curto período de tempo. Enriquecer investindo é um mito para quem não tem tempo ou grandes aportes. O segredo está em aumentar a sua capacidade de aportar e criar uma estratégia de longo prazo, mesmo que os retornos iniciais pareçam pequenos. Além da obsessão pelo dinheiro e o fato de que ninguém enriquece investindo, a verdade mais assustadora sobre o mundo dos investidores, na nossa opinião, é o efeito aterrorizante da inflação, especialmente no Brasil. Essa, sem dúvida, é a verdade mais assustadora do mundo dos investimentos, porque enquanto ela corrói silenciosamente o poder de compra do dinheiro, muitos investidores se iludem com números inflados que alimentam o ego, mas ignoram o impacto real no longo prazo. A inflação representa o aumento contínuo dos preços e, consequentemente, a perda do poder de compra. Por exemplo, com uma inflação anual de 5%, R$1 milhão hoje valerá o equivalente a apenas R$610 mil em poder de compra daqui a 10 anos. Mesmo valores que parecem altos no futuro, perdem muito significado quando são ajustados pela inflação. Imagine o exemplo clássico que muitos influenciadores usam. Invista R$500 por mês por 30 anos e acumule R$1 milhão com uma taxa de retorno de 10% ao ano. O que eles esquecem de mencionar é que, com uma inflação de 4% ao ano, esse R$1 milhão terá o poder de compra equivalente a cerca de R$308 mil nos valores de hoje. E se isso não é assustador, eu não sei o que é. O ego inflado pelo valor nominal dos bens e serviços também subiram significativamente. O impacto real desse valor na vida do investidor será muito menor do que o esperado. Se uma cesta básica custa R$800 hoje, mas com uma inflação média de 5% ao ano, ela custará cerca de R$3.400 em 30 anos. O poder de compra de R$1 milhão acumulado ao longo desse tempo será drasticamente reduzido. O problema é que muitos ignoram essa corrosão, acreditando que o número final é o suficiente para sustentar um padrão de vida confortável no futuro. Se o poder de compra de quem investe já é afetado de forma absurda, imagina o brasileiro médio que deixa o dinheiro na poupança, que historicamente tem rendido abaixo da inflação. Esses com certeza são os mais afetados. A poupança, por exemplo, teve uma rentabilidade média de 6% ao ano durante décadas, enquanto a inflação média no Brasil frequentemente ultrapassou os 5%. Isso significa que o ganho real foi próximo de zero, ou até mesmo negativo em certos períodos. Quanto mais longo o prazo do investimento, maior será o impacto acumulado da inflação. Isso porque a inflação funciona como juros compostos ao contrário. Ela reduz progressivamente o poder de compra, mas de maneira exponencial. Assim, metas financeiras aparentemente grandes tornam-se insuficientes no futuro. Então, se você quer R$10 mil por mês para viver confortavelmente na aposentadoria, daqui a 30 anos, esse mesmo padrão de vida poderá exigir R$30 mil mensais por conta da inflação. Sem ajustar suas metas para valores reais, você corre o risco de planejar mal a sua liberdade financeira. Então, cuidado! Investir é, sem dúvida, uma das melhores formas de se construir um futuro financeiro mais seguro, mas é preciso olhar além dos números. Não estamos aqui para criticar o ato de investir, longe disso. Também somos investidores. A questão é que muitas vezes ignoramos as armadilhas invisíveis, como o impacto da inflação, a ilusão dos valores nominais, o
estresse de quem vive obcecado por rendimentos e o risco de colocar o dinheiro como objetivo final. Questione mais e não se deixe levar pela ilusão de que o dinheiro é tudo. Investir com consciência é entender que o dinheiro é uma ferramenta e não um fim. Ele deve trabalhar para você, mas não definir quem você é. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo Irmãos de Negócio.